Glórias a Deus. Graça e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos estão contentes com Jesus? Dê um glória a Deus. Aleluia. Também estou contente. Glória a Deus por aquilo que Ele faz. Queridos, toda lição que nós aprendemos, nós só aprendemos porque nós a repetimos. Foi assim que nós aprendemos a ler, a escrever, porque houve algo que eu vou chamar de uma experiência de reforço. Você então aprendeu porque alguém trabalhou com você e fez um reforço, fez com que você fizesse a lição 1, 2 vezes pelo menos, para que você assimilasse o conteúdo para nunca mais esquecer. Você sabe que Jesus fez a mesma coisa naqueles 3 anos que ele teve com os discípulos? Ele repetiu situações. Você vai perceber, por exemplo, que o Senhor, você vai encontrar no Novo Testamento dos Evangelhos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer 2 momentos de pesca maravilhosa. Você vai ver que quando Ele começa com os discípulos, Ele começa fazendo o milagre dos peixes. Depois, no final, Ele vai repetir de novo. Você vai ver, por exemplo, que você vai ser ungido por uma mulher no começo do seu ministério, e depois, no final, você é ungido de novo. Você vai ver também que o Senhor multiplica o pão uma vez e uma segunda vez. Mas eu quero mostrar para vocês que o Senhor nos dá uma outra lição repetida, que é a lição da tempestade. Como sobreviver no meio da tempestade. Quero que você veja comigo, vamos ler a palavra do Senhor, quero que você me acompanhe. Vamos falar hoje, quero ver se eu consigo falar sobre as 2 tempestades. Vamos para Marcos capítulo número 4, versículo 35, e eu peço aos irmãos paciência, porque nós vamos ler os 2 relatos, ok? As 2 tempestades, para que você perceba a diferença entre uma e outra e que lições nós tiramos daí. Estão aí? Marcos capítulo 4, versículo 35, depois capítulo 6, versículo 45. Vamos lá. Marcos 5, 4, 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: vamos juntos, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 6, versículo 45. Outro relato, segunda tempestade. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos.
porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Feche sua moral, Senhor. Deus Pai, muito obrigado mais uma vez, porque estamos aqui reunidos, Pai, na certeza, Senhor, de que o Senhor quer nos dar lições valiosas, meu Deus, para este novo ano. Pai, eu quero, Senhor, meu Deus, crer que a tua igreja está se preparando, meu Deus, para tudo que o Senhor tem para nós em 2024. E eu rogo, Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida mais uma vez. Fala conosco, eu rogo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar e vamos continuar daquilo que o Senhor quer falar conosco aqui nesta tarde. Irmãos, o Mar da Galileia é certamente o principal lago de Israel. É um lago que tem cerca de 18 a 20 quilômetros de extensão, por 13 de largura. Ele é muito grande, mas é um pouco menor, talvez 3 vezes menor do que o lago Biuaco ali em Mequém. Mas é um lago enorme e a pesca é talvez a atividade mais comum naquele mar, que eles chamam de mar, que na verdade é um lago. O que acontece, irmãos, é que Jesus, nessas 2 vezes, vai experimentar os discípulos, para que eles saiam com lições daquelas experiências. A primeira experiência que eu quero mostrar para você, veja lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, vou voltar para o texto, você vai perceber o seguinte, diz lá, que já era tarde, e o Senhor disse: passemos para a outra banda, vamos para o outro lado. Nesse texto, nessa passagem, você vai perceber que o Senhor faz um convite. O Senhor está convidando. No segundo, lá, capítulo versículo 30 e 45, vai falar que os obrigou. A primeira situação é uma situação na qual o Senhor convida. Na segunda, o Senhor obriga. Então já perceba a primeira lição aí para nós, que há momentos em que o Senhor vai te convidar para que você tenha experiências pessoais com Ele. Mas há outros momentos que o Senhor vai te obrigar, pelas circunstâncias, a entrar no barco. Então, irmãos, eu quero dizer para você que o Senhor nunca vai te obrigar sem que você primeiro tenha tido a experiência do convite. O Senhor convidou os discípulos, e os discípulos tiveram pressa de levar o Senhor, quiseram colocar o Senhor no barco, assim como ele estava. Como é que estava o Senhor? O Senhor estava cansado, porque o Senhor já havia ministrado à multidão, e é claro, você vai perceber que nesse contexto, há 3 grupos muito importantes. Vamos lá no texto, vamos ler de novo, diz assim: e eles deixando a multidão. O primeiro grupo é o que nós chamamos de multidão. A multidão tem interesse em receber alguma coisa de Jesus, mas ela não tem compromisso com Ele. E de novo eu tenho que falar para os irmãos que faz bastante tempo que eu deixei a multidão, que você deixou a multidão. Se você não deixou, deixe agora, porque é muito importante que nós entendamos que o Senhor está ministrando a multidão, mas a multidão tem que responder à voz do Mestre. O segundo grupo é o grupo que você vai perceber que está aí, havia também com ele outros barquinhos. Você vai ver que existe o segundo grupo, que é o grupo dos barquinhos. Esses barquinhos são aqueles que estão acompanhando o Senhor, mas o Senhor não está no barco deles. Isso é uma coisa curiosa. Você vai perceber que as pessoas estão indo atrás de Jesus, vão pegar o barquinho, vão seguir, mas não estão no barco com Jesus. E o terceiro grupo principal que nos interessa aqui nesta tarde é falar deste barco no qual Jesus foi colocado. Ele os convidou para ir para o outro lado, eles atenderam e colocaram Jesus no barco. E aí eu vejo uma coisa, irmãos,
Eu me lembro quando criança a gente cantava na escola dominical: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura a minha mão. A gente percebe, desde criança, a gente vai aprender na escola dominical, que é muito importante termos Jesus no nosso barco, amém? Quantos tem o Senhor no barco? Dê um aleluia para Jesus. Então perceba, você tem Jesus no seu barco. E eu creio que o Senhor está nos convidando a atravessar esse ano de um lado ao outro. Ele está nos convidando e está nos chamando, e Ele já garante que Ele vai estar conosco nessa viagem durante todo esse ano. Ele vai nos acompanhar e isso é maravilhoso. Jesus está no meu barquinho, Ele está no teu barquinho, igreja. Ele está conosco, estamos com Jesus no barco, amém? Agora, ter Jesus no barco não é garantia de ausência de problemas. Ter o Senhor no barco não é garantia de que não haverá tempestade. Ao contrário, se você entrou no barco com Jesus, prepara, porque vem tormenta por aí. Agora, irmão, nós temos que entender algo interessante nessa passagem, porque você vai perceber que eles colocaram o Senhor, como ele estava cansado, colocaram o Senhor na parte de trás do barco, colocaram o Senhor na proa, porque o Senhor tinha que descansar. E quando o Senhor está descansando, colocaram o Senhor para descansar, está no texto aí. Então, quando o Senhor está descansando, colocaram na popa, que é a parte de trás, e o Senhor está descansando, quando, de repente, eles não queriam incomodar o mestre, mas o vento começou a soprar, e o vento era tão forte, que aqueles homens pescadores habilitados, eles perceberam o seguinte: está difícil, não dá para a gente lidar com isso sozinho. Em 2020, no Mar da Galileia, depois de 30 anos, houve novamente uma tormenta ali. Isso não é uma coisa que eu dizer, mas é uma coisa que acontece no Mar da Galileia, de tempos em tempos. E eram ondas de até 3 metros. Então, irmãos, é algo complicado. E eles começaram a perceber: o nosso barco vai afundar, nós não queremos afundar. Então eles determinaram, eles perceberam que eles deveriam despertar Jesus. E aí vem algo na nossa mensagem que eu quero que você considere. Jesus está conosco no barco, mas nós estamos dirigindo esse barco para o outro lado. Mas se houver alguma tempestade, alguma situação que você não consiga resolver, não tenha medo, nem constrangimento de despertar Jesus que está no seu barco. Desperte Jesus, acorde, saiba que o Senhor, Ele quer ser despertado por nós. Ele quer que nós percebamos que nós não estamos sozinhos na nossa luta. Você não está sozinho na sua tempestade, na doença, na ausência, na dificuldade. O Senhor está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! O Senhor está conosco. Mas é necessário, igreja, que nós despertemos Jesus. Eu fico imaginando, suponhamos, irmãos, olha, você tem Jesus no barco, eles tinham Jesus com ele, colocaram uma almofada para o Senhor ficar ali acomodado, mas eles pensaram, se eles imaginassem: não, vamos vencer sozinhos, vamos, o Senhor mandou a gente ir, nós vamos para o outro lado, e na força do muque, da experiência, eles quisessem atravessar sem incomodar Jesus, o que ia acontecer? Eu imagino que o barco ia virar, que eles iam naufragar, e que o dano seria muito grande. Mas eles decidiram despertar Jesus. E eu fico imaginando, irmãos, porque ele vai falar: despertai o dom que há em vós. É necessário que nós despertemos Jesus por meio da oração, porque quando nós oramos, nós clamamos, o Senhor vai se levantar e virá em nosso socorro.
Aleluia. Diz o texto, irmão, que quando eles clamaram, quando viram que a onda vinha por cima, eles começaram a clamar: Senhor, Senhor, será que o Senhor não se importa? Não se te dá que pereçamos? Será que o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa? Irmãos, quantas vezes você, eu, já pensamos que o Senhor não está preocupado, não está se importando? Mas a questão não é o Senhor, a questão somos nós, irmãos, que não despertamos Jesus. Estão compreendendo? E quando o Senhor desperta, você vai perceber que o Senhor dá ordem. O Senhor, quando desperta, se levanta, e o Senhor grita. O Senhor então diz ao vento: cala-te. Diz ao mar: aquieta-te. E quando o Senhor dá a palavra de ordem, os elementos se acalmam, o vento cessa, o mar para, porque o Senhor ordenou. Quando o Senhor manda, irmãos, não há quem não obedeça o Senhor. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é o Todo-Poderoso que abriu o caminho no meio do mar para que você passe. Esse é o Jesus que eu e você conhecemos. Louvado seja o glorioso nome de Jesus. Aleluia. Eles saíram com uma lição. Eles haviam aprendido. E qual é a lição, pastor? A lição é: leve Jesus no seu barco. Segunda lição: nunca deixe de clamar, de apelar pelo nome do Senhor. Aprenderam? Eu acho que não. Porque os discípulos tiveram que ter uma experiência de reforço. E o Senhor vai repetir a mesma lição, só que como um mestre inteligente, o Senhor vai repetir a lição, mas agora o Senhor vai experimentá-los para ver se eles realmente já entenderam que o Senhor nunca irá abandoná-los. Segunda lição, vamos lá para o texto, capítulo de número 6, versículo 45. E logo os o quê? Obrigou. A primeira ele convidou, a segunda ele obrigou. Ele obrigou a que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. E eles então agora entraram no barco. O Senhor mandou, vão, ele obrigou. E aí eu aprendo uma coisa, irmãos. Tem situações na minha vida que eu não queria, que eu não podia, que eu não sentia, mas o Senhor falou: entra nesse barco e vai para o outro lado. Se fosse pelos meus sentimentos, irmãos, eu nunca teria entrado no barco que veio para o Japão. Eu não entrei nesse barco porque o que? Não, irmão, fui obrigado. E a minha esposa sabe que o Senhor me obrigou. Por profecia o Senhor falou comigo. Se não fosse pelo Senhor me obrigar, eu nunca teria entrado nesse barco. O Senhor muitas vezes nos obriga a entrar num barco, mas quando você obedece, você vai ver que não há nada melhor do que uma experiência com Jesus. Aleluia. Vai perceber o seguinte: que quando o Senhor os coloca no barco, o Senhor então agora está em uma outra condição. Na primeira ele está cansado, na segunda ele vai na direção oposta, vai subindo um monte, ele sobe o monte e ele vai orar. Enquanto o Senhor está orando, os discípulos estão no barco, no meio do mar, quando a tempestade se levanta. E aí que a coisa se complica. Porque na minha vida, já pode acontecer na sua também, você pensar: por que que eu fui obedecer? Por que é que eu fui me meter nisso? E você vai ficar confuso se você não entender que foi realmente o Senhor que ordenou. Quando o Senhor ordena, obedeça, amém? Porque no final o Senhor nos vai dar a resposta. Então o Senhor vai para o monte orar, e lá do monte, o Senhor vê os discípulos, que eles estão remando, os ventos batem, as ondas começam a se levantar, tudo igualzinho. É uma repetição
da primeira instância na qual eles tinham tido uma experiência com Jesus. Mas nesse segundo momento, a maior dificuldade deles, qual é? É o vento? Não. É o mar? Não. É o barco? Não. Qual é o problema deles? O maior problema é que dessa vez parece porque Jesus não está no barco. E quando o Senhor não está no barco, a gente duvida. A gente começa, talvez, a reclamar, a desesperar. Mas, irmãos, preste bem atenção, vocês falam que o Senhor foi para o monte orar, e de longe, lá do monte, diz a Bíblia, vamos lá no texto, capítulo 6, versículo número 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Vendo, e ele vendo, amém? O que o Senhor estava fazendo? Cuidando deles, como cuida de você e de mim. Você, se tem filho pequeno, você sabe que na escola japonesa não é permitido que você leve a criança. Ela vai ter que ir sozinha. Alguns pais, mais preocupados, talvez façam o caminho de longe, observando. Não, o filho não sabe que o pai e a mãe estão só lá olhando. Está de longe observando, está cuidando. O Senhor está cuidando de nós. Amém? Mas observe, irmãos, o seguinte. Diz o texto que o vento era contrário. Eles queriam ir para lá, mas o vento levava para cá. Que horas que eles saíram? Final da tarde. E era agora já a 4ª vigília. Deixa eu traduzir isso para você. Porque os judeus dividiam o tempo, a noite, em 4 vigílias. A primeira vigília começava às 6 horas da tarde e ia até às 9 horas da noite. Era a primeira vigília. Quando o sol se colocava no horizonte, chegava a noite, eles iam das 6 até as 9. Era a primeira vigília. Eles entraram no barco à tardezinha. Fazia 3 horas que eles estavam remando. Era agora 9 horas da noite. Não, o Senhor mandou, vamos insistir. Eles estão indo. Entraram na segunda vigília, das 9 até a meia-noite. Segunda vigília. Deu meia-noite e nada do problema resolver. Da meia-noite até as 3 da manhã. Que vigília é essa? Terceira vigília. Onde está o Senhor? Lá no monte. Irmãos, entramos na 4ª vigília. Era então por volta das 3, 4 ou 5 horas. O dia estava para amanhecer. Eram por volta das 3, 4 horas da manhã. E os discípulos estão naquela 4ª vigília, irmão, sofrendo. E eu fico pensando, por que é que o Senhor não veio antes? Estava escuro ainda. Não dava para enxergar. Eles estavam desesperados. E é nessa hora que eles veem no meio da tenda, da escuridão, alguém caminhando sobre as águas. E enquanto ele está caminhando, eles ficam perturbados. É um fantasma. Eu quero fazer um parênteses aqui para você, porque nesse texto não vai aparecer Pedro afundando, não vai aparecer Pedro andando, porque este texto de Marcos, segundo alguns creem, são as memórias de Pedro. Mateus vai contar em Mateus capítulo 14, mas Pedro não faz questão de contar, porque ele não quer aparecer, ele não quer se gloriar que ele andou sobre o mar. Ele está dando toda a glória a Jesus que está andando sobre o mar. Enquanto o Senhor está andando, eles estão desesperados, gritando, é um fantasma, e o Senhor faz como se fosse passar por eles.
Aí você vê o barco no meio da tempestade, o vento, as ondas, a escuridão. Ele vê aquele ser iluminado passando perto deles, ficam assustadíssimos. O que é isso que está passando? Está passando por nós. E é nessa hora, diz o texto, que eles estão amedrontados com aquilo que viam, porque ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, começaram a gritar. Diz o texto que logo, e aí está a lição. Na primeira, quem falou? Quem falou? Os discípulos gritaram: Senhor, não se importa que pereçamos? Na segunda, eles não falaram nada. O Senhor garantiu para eles: não temam, sou eu. Não temam, sou eu. Irmãos, quantas vezes nós precisamos entender, no meio da nossa dor, da nossa luta, que o Senhor está dizendo para você: não temas, sou eu. Não é o fantasma da dor, não é do desespero, não é da aflição, irmãos. O Senhor, é o Senhor que está passando em nossa vida, nos garantindo que Ele vai cuidar de nós em todo momento desse ano de 2024, amém? Então, irmãos, vamos confiar. Eles confiaram no Senhor, e naquele momento tão difícil, quando o Senhor disse: tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. Naquele momento, diz o texto, que o Senhor então subiu para o barco. E somente quando o Senhor subiu, quando o Senhor voltou para o barco, o mar acalmou, o vento parou. E aí nós temos algo muito importante, irmãos. Quer o Senhor nos convide, e eu vejo realmente que é uma diferença muito grande, quando o Senhor nos convida a recebê-lo, e nós colocamos o Senhor no barco da nossa vida, é tudo maravilhoso, o Senhor está cuidando de nós. Mas quando nós crescemos um pouco mais, o Senhor vai nos dar experiências mais difíceis, mas nós vamos passar, porque o Senhor nos garante que Ele está intercedendo por nós, está orando por nós, e nunca haverá de nos abandonar, amém? Com essa certeza eu quero que você fique de pé, sabendo o seguinte, que o vento e o mar se aquietam diante da voz de Jesus. Aleluia. Eu quero fazer um convite para você. Para você que está vindo talvez pela primeira vez, e que você já entendeu essa mensagem, compreendeu que Jesus quer você no barco. O Senhor está te convidando para que você tenha experiências com Jesus. Ele te chama. O Senhor te convida a caminhar com Ele. Tem alguém nesta tarde que ainda não colocou Jesus no seu barco e quer caminhar com Jesus? Faça isso hoje. Faça isso agora. Eu cuido do ministério de louvor aqui sobre. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta tarde. Senhor, há pessoas que estão aqui entre nós, Senhor, que ainda estão no meio da multidão. E hoje o Senhor os convida, Pai, a que assumam, Senhor, uma experiência pessoal contigo. Que creiam em Ti, Senhor, e entrem no barco. Senhor, ó Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está conosco. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Eu quero agora convidar você a louvar o Senhor, declarando para o Senhor que o Senhor é aquele que é o vitorioso. No meio da tempestade, Ele não nos vai abandonar, amém? Então confie no Senhor. Se você está no meio de uma luta, o Senhor vai responder. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso
Deus é vencedor. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu. Aleluia. E nada irá me impedir, eu te adoro. Glórias a Deus. Se você quer hoje o Senhor no teu barco, na tua disputa, no teu problema, saiba que o Senhor está contigo, o Senhor te dá vitória. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Obrigado, Senhor. Teu nome imutável é, obrigado, Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por estar cuidando de nós. Ó Deus, nós proclamamos poderoso é, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Deus, pela vitória desta tarde. Obrigado, Senhor, por estar conosco no meio da tempestade. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos no nome poderoso de Jesus. Um forte aplauso ao Senhor. Lembre-se, o Senhor está cuidando de ti, amém? Que o Senhor nos abençoe. Pode se sentar. Glórias a Deus. Irmãos, neste sábado nós temos a rede.